Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria hoje de tratar sobre o livre-arbítrio, porque é muito mal compreendido, tanto pelos ateus, que se recusam a entender inclusive, como também para até mesmo certos católicos ou pessoas que se dizem cristãs, né? Houve Plantinga, por exemplo, aquele agnóstico que se diz cristão, que eu já refutei em outros vídeos. Ele até tenta defender o livre-arbítrio sem saber como defender. Se vocês ouvirem o meu vídeo sobre contra ele e o William Craig, vocês entenderão por quê. O fato é que poucos sabem o que é verdadeiramente o livre-arbítrio. Antes de mais nada, convém dizer o seguinte: o livre-arbítrio não é a liberdade física. Não é a liberdade de você fazer o que bem entender. Isso não é livre-arbítrio. Estamos falando de uma realidade mais, digamos assim, sutil do que essa. Muito mais sutil. Então, o que é verdadeiramente o livre-arbítrio? Primeiramente, devemos dizer o que ele não é. Livre-arbítrio não é essa liberdade de você fazer o que quiser. Mesmo que você esteja amarrado, preso a uma cadeira ou à cama, ou mesmo que você esteja totalmente imobilizado por uma paralisia, mesmo que você esteja ali todo paraplégico, todo com uma doença degenerativa, tipo a do Stephen Hawking, se você tem intelecto funcionando ainda, você tem livre-arbítrio. Todos os entes inteligentes têm o livre-arbítrio. Então, o que é verdadeiramente o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma potência, é a faculdade da razão e da vontade, tá? Para eleger o que a pessoa quer. Eleger entre o bem e o mal. É basicamente isso. A pessoa, ela não vai deixar de, por exemplo, realizar consentimentos ainda que esteja totalmente imobilizada. Ela não vai deixar de aprovar ou reprovar. Ela não vai deixar, ela vai ter a sua capacidade de eleição. O livre-arbítrio é basicamente isso. É uma potência para que você eleja, para que você escolha, para que você delibere. Por exemplo, se uma pessoa quiser assaltar um banco, e se ela deliberou isso, ela vai estar pecando mortalmente. Ainda que as circunstâncias a impeçam de realizar o assalto ao banco, seja lá qual for, seja porque não tem arma, seja porque tem muita segurança, seja porque a polícia está lá, etc. Não importa. Ela já exerceu seu livre-arbítrio, ela já deliberou, ela já tomou a sua decisão, ainda que as circunstâncias a tenham impedido. Então, é assim que funciona o livre-arbítrio. Que poucas pessoas entendem. Por exemplo, na prima pars, questão 83, artigo 1º, Santo Tomás, ele escreve o seguinte, na resposta do artigo: o homem é dotado de livre-arbítrio, do contrário, os conselhos, as exortações, os preceitos, as proibições, as recompensas e os castigos seriam vãos. Para demonstrá-lo, deve considerar que certas coisas agem sem julgamento. Por exemplo, a pedra que se move para baixo.
e igualmente todas as coisas que não têm conhecimento. Outras coisas agem com julgamento, mas esse não é livre, como os animais. Por exemplo, a ovelha, vendo o lobo, julga que é preciso fugir. É um julgamento natural, mas não livre, pois não julga por comparação, mas por instinto natural. É por isso que elas sempre fogem. No entanto, o homem ele pode decidir fugir ou não. Ainda que seja impossibilitado de fugir, ele pode decidir fugir, ainda que não consiga. Do tipo, eu quero fugir, mas não consigo. No entanto, alguns homens virtuosos, eles podem tomar a decisão. Não, eu vou ficar aqui e encarar. Porque o homem tem livre-arbítrio. Ou se martirizar, que nem fez o Santo Inácio de Antioquia, que voluntariamente se entregou às feras para ser martirizado. O homem, porém, age com julgamento porque, por sua potência cognitiva, julga que se deve fugir de alguma coisa ou procurá-la. Mas como esse julgamento não é o efeito de um instinto natural aplicado a uma ação particular, mas de uma certa comparação da razão, por isso o homem age com julgamento livre, podendo se orientar por diversos objetos. Com efeito, a respeito do contingente, a razão pode seguir direções opostas, como vemos nos silogismos dialéticos e nos argumentos da retórica. Como as ações particulares são contingentes, o julgamento da razão sobre elas se refere a diversas e não é determinado a uma única. Por conseguinte, é necessário que o homem seja dotado de livre-arbítrio, pelo fato mesmo de ser racional. Ao responder a terceira objeção, Santo Tomás escreve: deve-se dizer que o livre-arbítrio é a causa do movimento. Pelo livre-arbítrio, o homem se move a si mesmo para a ação. Não é, entretanto, necessário à liberdade que o que é livre seja a causa primeira de si mesmo, nem tampouco é requerido para ser a causa de alguma coisa, ser a sua causa primeira. É Deus que é a causa primeira, movendo as causas naturais e as causas voluntárias. Assim como, ao mover as coisas naturais, ele não impede que seus atos sejam naturais. Ao mover as coisas voluntárias, não impede que seus atos sejam voluntários. Pelo contrário, é isso que ele faz neles, pois Deus opera em cada um segundo a natureza que lhe é própria. É bom lembrar que o predestinado, por exemplo, ou seja, o homem que foi eleito por Deus e que é predestinado, ele vai se salvar porque o livre-arbítrio dele é movido pela graça. A graça aperfeiçoa o livre-arbítrio, porque a pessoa ela se torna mais capaz de deliberar para o bem. E quanto aos reprovados, eles não possuem a graça, então eles não, digamos assim, eles vão deliberar para o mal, porque eles querem, tanto é que vão deliberar para isso, né? Na resposta à quinta objeção, inclusive está no meu artigo contra Craig e Plantinga, o Santo Tomás ele coloca aqui: deve dizer que há duas qualidades no homem, uma natural, outra acrescida à natureza. A qualidade natural pode ser considerada quer na parte intelectiva, quer no corpo e nas potências que lhe são anexas. Pelo fato de o homem ser tal pela qualidade natural que se refere à parte intelectiva, o homem deseja naturalmente o fim último, isto é, a bem-aventurança. Ora, esse apetite é natural
e não está submetido ao livre-arbítrio, como está claro no exposto acima. Com respeito ao corpo e às suas potências, o homem pode ser tal pela qualidade natural, pela qual é de tal complexão ou de tal disposição por uma influência qualquer de outras causas corpóreas. Essas causas, contudo, não podem influir na parte intelectiva, pois esta não é ato de um corpo. Em consequência, como é cada um pela qualidade corpórea, assim lhe parece ser o fim, porque em virtude de tal disposição, o homem é inclinado a escolher ou a rejeitar alguma coisa. Mas essas inclinações são submetidas ao julgamento da razão, a qual obedece, ou ao apetite inferior, como foi dito. Portanto, não fica prejudicada por isso a liberdade de arbítrio. Inclusive, vejam bem a palavra, livre-arbítrio. Quanto às qualidades acrescidas da natureza, são como os hábitos e as paixões, pelas quais alguém se inclina mais a uma coisa que a outra. Todavia, essas mesmas inclinações estão submetidas ao julgamento da razão. Além disso, essas qualidades estão submetidas à razão, uma vez que está em nosso poder adquiri-las, quer causando-as, quer nos dispondo para elas, ou mesmo rejeitá-las. E dessa maneira, não há nada que repugne a liberdade do arbítrio. Interessantíssimo. Agora, vejam bem, que diferença disso para a doutrina de Plantinga, por exemplo, que diz que, vocês podem conferir naquele meu vídeo, se vocês quiserem pagar R$ 10 para assinar meu Substack, vocês podem conferir no meu artigo, mas no seu livro Deus, a Liberdade e o Mal, Plantinga, ele deixa claríssimo que para criar pessoas capazes de bem moral, ele também teve de criar pessoas com capacidade para o mal moral. Isto é perverso. Que o homem peque, sabemos disso, mas não é porque Deus precise criar pecadores para criar santos também. Não é bem assim que as coisas funcionam. Se Deus quiser, ele poderia dar um jeito de pressionar todo mundo, mas não foi o que ele fez. Para vocês verem como essa gente, ela limita a onipotência divina. Ela limita até mesmo o próprio amor divino. Mas, enfim. Agora, com respeito aos que negam o livre-arbítrio, como viu um idiota um dia desses, em um desses podcasts de ciência moderna, teve um cara que estava negando a existência do livre-arbítrio e caindo num determinismo radical. E ele diz claramente que não temos livre-arbítrio, por quê? Porque nossas ações já estão determinadas física, quimicamente, e pelas circunstâncias. Agora eu fico me perguntando, você, meu inscrito, você que está me ouvindo, que não necessariamente é um inscrito meu, pergunto, a sua audiência foi determinada pelas circunstâncias, por razões físico-químicas na sua cabeça, no seu cérebro? Ou você simplesmente está me ouvindo porque realmente quer? E se tomar a decisão de parar de me ouvir, será por determinação físico-química? Pelo amor de Deus, gente, isso é estupidez. Isso é estupidez. Se você decide alguma coisa, é porque você tem livre-arbítrio para decidir alguma coisa. Pelo amor de Deus. Mas, fazer o quê? Agora fica a pergunta.
A predestinação violenta o livre-arbítrio, sim ou não? A resposta é não. Apesar de ser um assunto mais espinhoso, eu vou tentar resumir a coisa. Deus é providente. A providência divina é absolutamente infalível. E o número de predestinados, ou seja, daqueles que por determinação divina vão se salvar, já é certo e imutável. Agora fica a pergunta, então significa que Deus violentou o livre-arbítrio dessas pessoas? A resposta é não. O que Deus vai fazer é conferir a eles a graça para que, com a docilidade do livre-arbítrio delas, elas alcancem a salvação eterna. Aliás, a própria docilidade à graça divina já é uma graça, diga-se de passagem. Essas pessoas, elas vão ter o seu livre-arbítrio movido pela graça, por conta de uma aperfeiçoação do livre-arbítrio, e não por uma violência contra si mesmo o livre-arbítrio. Isso é uma outra coisa. Então, a mesma coisa podemos dizer com respeito aos reprovados. Eles vão ser reprovados pelo mau uso do livre-arbítrio. E, bem, eu não vou aqui me aprofundar num assunto que é mais espinhoso, tá? Senão eu estaria sendo imprudente, mas eu sei que muita gente é curiosa com respeito a isso. O fato é que a graça divina, a graça edificante que Deus confere aos seus eleitos, não violenta o livre-arbítrio delas. Elas continuam com o seu livre-arbítrio, mas sendo dóceis à graça edificante. Então, meus amigos, isso indo contra todo o determinismo calvinista, tá? E também indo contra o pelagianismo, que ensina que não precisamos da graça para alcançar a salvação e que podemos por nós mesmos alcançar os méritos necessários. Não podemos, tá? Não podemos. Não somos capazes de absolutamente nada para parecer qualquer coisa de Deus. Nada, nada, nada. Tá? Todo o bem que nós conseguimos fazer, todo o bem que nós alcancemos, todo o bem que conquistamos, é por conta da graça de Deus. E todo o pecado que nós cometemos é por culpa única e exclusiva nossa. Fizemos um bem, é por causa de Deus. Fizemos o mal, é culpa nossa. Então, tenham em mente isso. Se vocês foram capazes de fazer alguma coisa boa que vocês mesmos perceberam, agradeço a Deus. Porque sem isso, vocês não seriam capazes. Sem mim, nada podeis fazer, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda disse, não fosses vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Guarde bem essas palavras. Então, é isso. Considerem tornar-se membro do canal. Considere ajudar o canal. E seguir-me nas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.